Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós encarnados aqui presentes, nossos irmãos desencarnados aqui presentes também, possamos todos bem aproveitar esses momentos que vamos passar aqui juntos, que sejamos muito bem inspirados e que a tranquilidade, que a paz, a serenidade esteja presente, não só em nosso meio, mas principalmente em nosso íntimo. Que Deus, nosso Pai, possa derramar sobre cada um de nós as suas bênçãos e a sua paz. Que possamos por alguns instantes esquecer o mundo lá fora e nossas aflições, dificuldades, responsabilidades, para bem aproveitarmos esses momentos, que a luz do Evangelho possa tocar o nosso coração, possa modificar-nos, dar-nos uma rota segura para a nossa vida, para as nossas decisões, para os nossos planos. Que Deus esteja no leme do barco da nossa vida, que Ele nos inspire a cada instante, a cada momento, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos começar o capítulo 5,6 do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o tema da noite de hoje é êxito e insucessos. Eu acho que essas duas palavrinhas, elas estão bem presentes na nossa vida. Eu acho que não tem como a gente viver e não vivenciar esses dois lados da história, os nossos êxitos e os nossos insucessos. Imaginemos se não tivéssemos o livre-arbítrio, se fôssemos manietados, se alguém nos mandasse no roteiro da nossa vida, nas decisões, na cultura, no estudo, na religião. Imagine se nós fôssemos manipulados. Qual o mérito e qual a responsabilidade por aquilo que nós não fizemos? Não tem. Nós estamos em 2024. Daqui a umas décadas, quando alguém talvez assista essa gravação, vai poder imaginar como que as coisas mudaram, como que era o pensamento nosso nessa época, como que as coisas seriam lá no futuro. Assim como a gente olha para trás e vê na história da humanidade tanta diferença entre o nosso presente e aquilo que já passou. Muitas coisas boas ficaram pelo caminho, outras coisas boas surgiram, muitas coisas más ficaram pelo caminho, outras tantas surgiram. A vida nossa tinha que ser só progressão, né? Tinha que só ser êxitos, sucessos, mas ainda é recheada de fracassos. Qual o motivo disso? Qual o motivo dos fracassos? A ignorância. Ignorar, desconhecer, é um dos fatores. Só ela
Só ignorância? Egoísmo é um outro fator que faz que nós erremos muito e muito mesmo. Orgulho. O orgulho é aquela chaga que não fecha, que não deixa a gente progredir, que faz a gente ficar estacionado naquela forma de ser, naquele jeito que a gente acha o máximo, mas na realidade é só uma forma, uma figura, uma ilusão, uma miragem. Então nós estamos lidando com egoísmo, ignorância, vaidade, também, orgulho, que a gente sempre está falando que são as chagas nossas. E elas são as maiores causadoras dos insucessos. Tem uma frase de Jesus que a gente sempre repete aqui: quem quer ser o maior de todos, que seja o servo, né? De todos seja o menor. Para quem é um pouquinho vaidoso, um pouquinho orgulhoso, isso não encaixa. Para nós mesmos, não encaixa muito não, né? A gente está aprendendo a ver as coisas dessa forma, aprendendo aí. Mas já sabe, já vê, já vivencia? Não. E mesmo na doutrina espírita, há a segurança de que nós vamos ser bem-sucedidos, vamos ter plenos êxitos nas nossas escolhas? Não, né? Não. Por quê? Porque a maior batalha nossa é contra a nossa ignorância, contra a nossa ingenuidade, contra a nossa ausência de amor, nossa falta de empatia, falta de fraternidade, que a gente acha grande, mas é insuficiente ainda, muito pequenininho, muito pequeno. A gente se acha manso e pacífico, mas a gente não é ativo. A gente não é ativo no bem ainda. Estamos aprendendo, temos bancos escolares. Os primeiros anos da escola, da educação, da vida. A gente não pode pensar que já está fazendo faculdade. Estamos bem longe disso. E nesse inteirinho, o que acontece? A pretensão nos faz ter insucessos na nossa vida, que erramos muito. Erramos no jeito de tratar as pessoas, no jeito de conviver, no jeito de conversar, no jeito de trabalhar, em todas as formas. Mas isso faz parte da nossa evolução. Senão a gente vai pensar assim: nossa, nós somos muito malvados, nós somos muito ruins, ou gente ruim, né? Não, não é. Nós estamos evoluindo. Nós estamos saindo da ignorância e abrindo os olhos para a realidade da vida. Nossos olhos estavam fechados até pouco tempo atrás e ainda está meio apertinho assim, está bem, sabe quando você dorme muito tempo e acorda com o olho grudado? Está mais ou menos assim ainda. Então a gente não consegue divisar a vida na sua amplitude. Talvez porque estejamos encarnados, isso já limita muito a nossa visão, né? Talvez quando estivermos do lado de lá, desencarnados, a gente tenha uma sobriedade maior. Mas aqui, como encarnados, com a visão limitada, tendo que se esforçar e muito para conseguir tudo que a gente quer, realmente fica um pouquinho mais complicado. Mas é nessa interação com o mundo físico que nós evoluímos, que melhoramos, que criamos afetos, né? Que nós desfazemos
desafetos e assim vai. Bom, e nessa existência nossa a gente tem sucessos e temos fracassos. Vamos ver o que Paulo, mais uma vez Paulo, né? Na carta aos Filipenses, nos diz, no capítulo 4, versículo 12. É uma frasezinha bem pequenininha, né? Não vai ser fácil de a gente abordar. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Ó, bem simplesinha, mas uma profundidade bem grande. Por quê? A gente sabe viver com a falta das coisas. Vamos falar só de coisa material agora, por enquanto. A gente sabe viver na ausência do básico da nossa vida. Vamos supor que acabasse hoje, não tivesse mais energia elétrica no mundo. Não tivesse mais energia elétrica. A gente voltava ao tempo das lamparinas, das velas, e não tem televisão, não tem nada, rádio, não tem nada. A gente se adaptaria? Ia custar. Mais pobre. Ia demorar. E outra coisa, quando falta energia na casa da gente, às vezes fica 2-3 horas sem energia. Eu já não falo nem no banho, porque eu gosto de tomar banho para dormir, mas o resto, a gente fica assim. Bom, eu fui. de tempo da adaptação. Que é difícil refletir, mas tá lá. Tá bom. E se acabar a água? Aí a gente morre. Não, tem água sim, mas você vai ter que cavar um poço. E na bica buscar. Ou ir num córregozinho, pegar água, uma mina. A gente retrocede uns 100 anos mais ou menos na evolução, ou 150 anos. Eu ia voltar 40 só. Tem alguns lugares que nem. Né? Lá onde eu morava tinha que 6 meses do ano o rio era perene. Então, outros 6 meses do ano a gente tinha que sair de casa e ir lá no rio que próximo de casa não tinha nada, não. Nos bolsos, etc. Muito bem. Então tinha que buscar os 2 quilômetros de distância, buscar Em matéria então de penúria material, a gente se adapta bem? se adapta bem só. Demora, né? Tá, e se a gente ganhasse na Mega Sena hoje? É difícil, é dinheiro mais Tanto a difícil. miséria como são os dois Então, qual que é a extremos. diferença de ter bastante dinheiro? O que vai atrapalhar? Olha o orgulho, olha a vaidade, olha o orgulho. Você acha que vai exacerbar? Vai? Vai? Vai. É? Ó, deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Ontem mesmo eu li sobre aquele, lembra lá do desastre de Brumadinho? Isso aí? Um rapaz de lá, a casa dele afundou. Aí ele recebeu 600 mil reais de indenização. Aí teve uma entrevista com ele, ele gastou em 20 dias 600 mil reais. Aí a repórter perguntou para ele, o que você gastou? Ele falou, gastei com bebida, mulher e viagem. Em 20 dias. Agora está lá, sem nada. Em 20 dias. Bebeu bastante. 20 dias. Ele falou. Viagem consome bastante dinheiro também. Tudo que vem fácil vai Já aconteceu, acho que os dois, olha, Os dois. Você aluga uma lancha ali, você não sabe nem por quanto. O dinheiro não foi escoado. Quantas pessoas ganharam na Mega Você não Sena, sabe ficaram sem nada? nem usa né? aquilo lá. Então, Gasta em coisa que nem chega em lá. muita gente acha que a penúria, a dificuldade material é um castigo, né? Castigo de Deus. Mas a gente, olhando por outro prisma, a gente vê que é a forma das pessoas darem valor ao pouco. É que quando tiver alguma coisa,
dá valor. É o teu negócio, veio de mão beijada, fácil de ir embora. Mas o próprio livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá, né? Qual que é o pior? A pobreza ou a riqueza? A riqueza é uma prova muito difícil. É uma prova. Quando muita gente perde tanto que ocorre difícil. Não tem a maturidade de saber de aplicação. Ambas são provas que todos nós vamos passar. Né? Porém, provas são temporárias, são coisas temporárias. Né? Mas qual que é a finalidade delas? É justamente o aprimoramento do nosso espírito. Então, tanto na penúria quanto na abundância, a gente tem que saber bem viver. E o que Paulo diz aqui nesse trechinho é: sei viver em penúria. Ele encontrou o ponto de equilíbrio e sei também viver em abundância. Quer dizer, que algumas coisas, alguns defeitinhos próprios do ser humano, ele já superou. Ele já não tem aquele orgulho tão exacerbado. Ou seja, tem a humildade. A humildade é primordial para você viver bem, tanto na riqueza quanto na pobreza. Existem pessoas extremamente ricas, extremamente humildes. Existem pessoas extremamente pobres, extremamente orgulhosas. Então, a condição econômica é apenas uma prova, é um estágio, é uma fase do jogo que nós temos que passar para aprender com aquela fase e melhorar com ela. Muitos perdem a riqueza, eu sei disso. Muito mais fácil se perder com aquilo que você tem do que você perder com aquilo que você não tem. Geralmente, o que mais ocorre nas perdas, na penúria, é quando o indivíduo suicida. É uma perda. É uma prova que você faliu. Mas se você lutou, fez o máximo, fez o melhor, né? Usou o seu esforço, é um ganho. Agora, se você pegar aquela opulência, aí você massacra os outros, né? Você não distribui riqueza, você não gera riqueza, não faz circular. Só o fato de você não circular a riqueza já é um endividamento brutal. Porque você não faz o dinheiro girar, você vai contribuir para a pobreza dos outros. Bom, então vamos ver agora um pouquinho o que o Emmanuel fala sobre esse tema, êxitos e insucessos. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo da evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Então, a riqueza, o poder, né, é uma grande oportunidade de você desenvolver algo. Veja só, nós somos estagiários de co-criadores, né? Cada um de nós, um dia, vamos estar trabalhando em esferas muito mais elevadas, daqui a alguns milênios, os bons milênios. Então a Terra aqui funciona como um laboratório para nós. Como que nós vamos sair? Como que nós vamos criar? O que nós vamos fazer? O que nós vamos gerar? Olha, tem tantas pessoas aí na história da humanidade que tiveram contribuições assim expressivas para a nossa saúde, para o avanço tecnológico, social, etc. Quantas pessoas dedicaram sua vida, né, a estudar, a desenvolver, a criar, para que nós tivéssemos hoje o conforto
que nós temos. Por exemplo, livros. Hoje é uma coisa tão banalizada, né? Livros. Recuando alguns séculos atrás, como que era difícil ter livros. Somente ricos, altamente ricos, pessoas de grande posse possuíam livros. Por quê? Não existia a prensa ainda. Os livros eram manuscritos. Imagina o trabalhão. Quanto custaria um livro? Hoje você tem para tudo quanto é lado. Temos uma biblioteca com mais ou menos uns 1000 exemplares aí. Eu não acho que loca mais que 20 por mês. Estou chutando, eu não tenho ideia. Então, hoje tem outros meios de comunicação mais rápidos. Eu sei disso. Mas, por exemplo, como eu falei, a imprensa foi um grande avanço. Imagina como que ela se desenvolveu no transcorrer dos séculos, até chegar às máquinas, né, poderosíssimas que existem hoje para se emitir essas páginas. Né? Quantas pessoas envolvidas no processo de criação, de construção, de elaboração. Isso é fazer bom uso da sua inteligência. Agora imagine você ter condições e, como você citou o caso aqui, financeiramente, em 20 dias gastar toda a sua fortuna, mini fortuna, né? Com bebida, viagens e mulheres. Tem que ser muito, assim, ingênuo. Aquela moça do BBB lá que ganhou aquela cida também, perdeu na trans. Mas isso é um aprendizado. É aprendizado. Talvez o maior aprendizado dela tenha sido perder e não o ter. Quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Minha mãe que eu tive. Mas como eu sofri, entre aspas, tá? Naquela época era uma época muito mais difícil, né? Meu pai não ganhava tão bem, era autônomo. Minha mãe, para complementar a renda, ela costurava para fora. Era um dinheiro assim, curto e rápido. Eu lembro que algumas coisas que aconteciam. Segunda a sábado, a comida nossa geralmente era arroz, feijão, alface, batatinha frita, batatinha cozida, ovo frito, ovo cozido, chuchu. Esses legumes que eu não gosto. Frango quase nunca. E aos domingos, quando as coisas estavam melhores, tinha carne de panela, que era assim, 1 cubinho ou 2 cubinhos para cada um. E tinha que guardar para janta. Quando as vacas estavam bem gordas, tinha uma Coca-Cola de 1 litro, e uma tubaína, né, de 600 aos domingos, que cada um podia tomar 1 copo americano. E tinha que guardar para janta. Na segunda-feira a gente tinha volta. Se falar isso para umas crianças de hoje, nossa, como que era complicado. Não, a minha infância foi de fartura. A dos meus pais foi de fartura. A dos meus pais foi. Então ainda peguei uma vida de fartura. Mas hoje em dia, você vai almoçar com frango de novo.
Peixe de novo. Bife milanesa novamente. Olha como é que a gente é, né? Se tivesse isso lá na infância, as coisas mudam assim de uma forma gigantesca. E pelo fato de ter passado algumas privações, a gente dá valor, né, realmente ao que tem hoje, ao que possui hoje. Mas eu lembro que tinha também outras pessoas que tinham melhores condições econômicas. Mas aí que ficava bem ressaltado o quanto queriam estar em evidência, o quanto queriam se demonstrar, né, que tinham. E não é grande coisa, não. Então faz parte do ser humano aprender a adaptar-se às condições em que vive. O que você vai fazer disso? Logicamente vai depender exclusivamente de você. Se você vai se revoltar ou não. Se você vai compreender, dar valor. E algumas coisas muito fortes na nossa vida que mudam as nossas concepções, né? Às vezes a gente reclama, mas a vida nos dá oportunidade de vivenciar alguns sucessos ou tragédias que mudam a nossa concepção. Em 2007, janeiro de 2008, faleceu o meu irmão mais velho. Ele teve uma série de complicações cirúrgicas e praticamente ele morreu de inanição. Mais ou menos 1 ano e meio sem conseguir comer. Ele teve problemas de hernia de hiato, fez cirurgias, 3 cirurgias, não deu certo, fechou o canal aqui, fechou o canal do esôfago, não passava mais nada. Aí teve uma época que teve que pôr esqueci o negócio daquele, o nome daquilo, uma sonda, para se alimentar. 1 ano e meio, uma aguinha, parecia um leite desnatado. Era o que ele comia. O que aconteceu? Aí numa situação dessa, você pensa no prato de arroz, feijão, chuchu e batatinha. Tão desprezado. Seria um luxo. Seria um almoço dos deuses. Então, na vida a gente vai ter sempre algo que nos demonstre que a nossa visão estava desequilibrada. São coisas duras, difíceis? São. Passa. Tudo passa. Mas machuca bem. Porque se não machucasse, a gente não estaria nem aí. Né? E a gente muda. A gente muda a concepção, a gente se aperfeiçoa. Então, voltando ao parágrafo, quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza, suportar a dor, a dificuldade, é quem sabe administrar com mais propriedade os recursos materiais. Então, baseado nisso, aquilo que nos acontece de mais desagradável, de ruim, na escola da vida não deixa de ser uma preciosa lição. Por essa razão, o tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação
calculação. Lógico, você ganha de mão beijada, você vai dar o devido valor àquilo? Não dá. Veio fácil, vamos nos esbaldar, vamos... Uma das coisas que eu acho mais impressionante, esses jovens que estão entrando no mercado futebolístico, já começam a ganhar pequenas fortunas, fazem um contrato grande aí com um determinado time, a primeira coisa que eles fazem é comprar um carro. Um carro para a gente impensável, 600 mil, 800 mil, 300 mil, nem sei. 300 mil hoje é o carro barato, né? Dependendo de quem é o jogador, já compra uma mansão. Então, veio fácil. Logicamente, já gasta na mesma proporção. Quem tem cabeça, logicamente vai saber aplicar esse dinheiro. Quem tem alguém por trás para orientar, mas a maioria não tem. E quando todos nós sabemos, você adquire um bem, você fica escravo dele. Você como uma mansão, imagina o IPTU, só o IPTU. Imagina os empregados que vão ter que ter. Quanta despesa vai gerar? Se você não tiver um fato gerador mensal, tudo que você ganha vai embora assim, rapidíssimo. Escravo das mesmas coisas. Um carro, quanto que paga no IPVA do carro desse? Um seguro no carro desse? É um absurdo. Então, vem fácil, vai fácil. Mas é o quê? Aquela ilusão da posse. Eu tenho, olha que beleza. E para que serve? Para levar você daqui a noite. Ou para você dormir à noite, se alimentar. Veja como que é o ser humano. Mas por que isso? Por que essa ostentação? Demonstração de vaidade, de orgulho, de poder. Coisas tão intrínsecas do ser humano. Então, a fortuna dá propriedade para que você se manifeste tal qual você é. Então, como que se passa nessa prova da riqueza? Quando você não deixa esse lado se manifestar, você o refreia, ou quando você realmente já não tem mais essa ânsia, né? Que você já superou. Aí você vai bem utilizar as suas posses em prol da humanidade. Na realidade, fortuna, poder, riqueza, dinheiro, são coisas virtuais. Né? Hoje está na tua mão, amanhã pode mostrar. Pais trabalhadores e honestos chamarão os filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. O que está mais em voga nos dias de hoje? Os filhos bem educados ou meio que largadinhos? Tipo assim, eu te dou o que você quer, você não encher meu saco. Não é mais ou menos assim? Um celularzinho, um tablet, um computador, fica no teu quarto, fica no teu mundo e deixa a gente em paz. Essa é a educação de hoje, basicamente. Vai dar certo? Pois é. A gente está vendo o resultado por aí. Você já deve ter visto passar pela cidade de Rio Grande uns carros desses que põem esses aparelhos de som bem alto, né? Que até balança a parede, a janela quando passa. Legal as músicas que eles ouvem, né, nesses carros. Tudo coisa fina, né? Um bom gosto assim, refinado. Eu lembro da época de adolescente, a época de essa sair, bailinho, festinhas, amigos, etc. Que na minha época, para você conseguir ter uma música, primeiro tinha que ter um amigo que tem aparelho de som, já era difícil.
esse aparelho de som que tem um gravador. Você compra uma fita cassete e fica plantado na rádio FM esperando tocar a música. E torcer pro E torcer para o locutor não falar durante a música. Eu passei por isso. Passou por isso. Essa foi a minha juventude. Eu passei por isso. Muito bem. Quando a gente queria fazer alguma coisa assim de mais entretenimento, tinha um amigo que tinha um violão, que tocava no máximo uns 3, 4 acordes, e naqueles 3, 4 acordes era tudo quanto é música, e o mesmo ritmo, e a gente se divertia. Hoje, eu acho que a facilidade é muito grande. Eu lembro, enquanto que eu como eu sempre gostei de música, quanto que eu garimpava músicas via rádio de madrugada, né? Via de madrugada com a fita preparadinha ali. E hoje em dia você pega, assina nem precisa assinar, Spotify, você escolhe a música na hora, perfeitinha, sem o locutor falar que horas são. Dá para fazer uma playlist com aquelas que a gente mais gosta. Eu tenho uma playlist de mais de 400 músicas. A minha não tem tanto, mas eu tenho. Mais de 400. Fui garimpando, fui escolhendo, fui pondo lá. Tem a minha. Mas eu lembro quando eu consegui gravar a música da Laura Branigan, tocava naquele. Vocês lembram do programa na televisão, acho que é FMTV, na década de 80, FMTV, tinha outro nome. Aí essa música tocou no programa. Nossa, tem que gravar. Aí ficava plantado meses. Aí um dia peguei a música da metade, vai assim mesmo. Na metade. Era outro tempo, né? Mas era divertido. Por exemplo, nas dificuldades, você encontra motivação na superação, no esforço seu. Agora, quando vem realmente tudo de mão beijada, para você fazer a coisa que te dá prazer, é diferente. Você está satisfação, porque aí você vai ter que ser criativo, muito criativo. Então, por isso que quem tem muito não dá realmente o devido valor, porque não aprendeu ainda a conviver com o pouco. Mesmo que se tem pouco, eu acho que não se tem dificuldade também de conviver com muito. Eu acho que por isso a gente tem que viver nos dois extremos. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho, no que se recorda em Filipe, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. Temos que saber conviver bem em todas as situações. E eu vou mais além. Nós temos que saber conviver bem com aqueles que são sábios, com aqueles que são ignorantes, com aqueles que são bons, com aqueles que são maus, com aqueles que são trabalhadores e ativos, com aqueles que são preguiçosos. É uma arte você conviver bem com todos eles. É uma arte de aprendizado. Por isso, a melhor escola que existe é a vida. Aqui nós estamos estagiando a todo instante todas essas lições com as pessoas das mais diversas possíveis. E isso nos engrandece. Se a gente tivesse um jeito de rebobinar a fita, mas vamos voltar. Volto lá algumas décadas atrás, quando a gente estava no plano espiritual ainda, antes de reencarnar. Voltei a fita nesse exato momento. Aí, como que eu era lá? Naquele momento, décadas atrás. Eu estou planejando voltar para a Terra, porque eu tenho que
melhorar isso, melhorar aquilo, aquilo outro, né? Eu tenho esses defeitinhos, e você define tudo ali no seu planejamento encarnatório. Só que a vida, a gente não é marionete. A gente tem que no dia a dia criar, fazer escolhas, né? Constantemente escolhendo, constantemente tomando decisões, e a partir dessas escolhas, decisões, a gente vai se aperfeiçoando. Aí chega nos dias atuais. Faz de conta que eu, lá no plano espiritual, tivesse condições de ir para o futuro, para ir para o dia de hoje, como que eu avaliaria? O jeito que eu era, o jeito que eu estava e o avanço que eu tive. Imagine esse quadro, não sei se entenderam bem o que eu quis dizer, na vida de vocês, de cada um. Imagina antes de reencarnar. Tá? É difícil ter um parâmetro, né? Vamos imaginar assim, imagina você com 15 a 20 anos de idade. Como que você pensava naquela época? Como que você pensa hoje? Os avanços que tiveram. A gente vai falar assim, é do amadurecimento natural. Não, das experiências. O amadurecimento vem das experiências. Mudou bastante? Ou não mudou nada? Mudou, né? Ah, mudou porque nós éramos jovens. Não, tudo bem. Isso muda mesmo, mas o parâmetro que eu quero utilizar é, antes de nós virmos para cá, para como estamos hoje. Melhorou? Piorou? Endividamos mais? Por mais coisas erradas que tenhamos feito, e todos nós fizemos algumas besteirinhas na vida, o avanço foi muito grande, que não se daria se nós estivéssemos apenas lá no plano espiritual. Não teríamos toda essa convivência. Então isso aqui é uma bênção. Pode parecer que não, né? Pode parecer que essa vida é tão desigual, tão desumana, tão triste, feita de perdas, de desilusão, de contratempos. Mas não. São os obstáculos que nos fazem fortes. E essa vida não pode ser muito fácil, realmente. O êxito e o insucesso são duas taças, guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Nós almejamos ser espíritos mais evoluídos, superiores, né? Melhorarmos como indivíduos. E para tal, a gente tem que aprender a viver em todas as circunstâncias. E nada mais justo e propício do que a vida para nos ensinar isso. Sem a vida física, nossos avanços seriam limitadíssimos. Né? Que façamos bom uso das nossas escolhas e do que nós temos. O avanço é significativo. Não percamos tempo na ilusão da matéria. Uma das coisas que mais nos atravaram. Tipo assim, ganhar na Mega Sena e fica comprando barco, comprando carro de luxo, comprando mansão, fazendo festa para todo mundo ver, gastando dinheiro em coisas. Você não leva nada. A partir do momento que você entende que é um espírito imortal, que a vida é gás e passageiro, a saúde física também, as pessoas que estão à nossa volta também, que o que vale realmente é o que nós nos tornamos, que façamos sempre bom uso das nossas potências, para o desenvolvimento do nosso espírito. Né? Então, tendo êxitos ou insucessos, aprendemos
sempre por isso. Ok? Vamos para o próximo? Capítulo 57. Perante Jesus. Até parece que tivemos uma vida com a oportunidade de acertar, mas podemos errar, depois vamos dar conta perante Jesus. É isso? Aí, já pensou? Se esse negócio fosse verdade, né? A gente morre, vai para o plano espiritual e vai ser julgado. Puxa vida. Ninguém ia querer morrer. Ninguém quer morrer mesmo, né? Mas ninguém queria passar por isso. Imagina. E pensar que existem lugares no plano espiritual, inferior, logicamente, que isso acontece. Coisa. O plano espiritual é a criação do ser humano. O umbral é a criação do ser humano. Então a política ali presente, as leis ali presentes, criação humana. Aqui no plano físico temos os nossos tribunais? Temos. No umbral tem? Tem. E no plano superior? Consciência. Consciência. Eu não sei se nesse caso é pior ou melhor. Por quê? Porque dos outros você pode esconder alguma coisa ainda, né? Da consciência você não esconde nada. Então, se você esconde dos outros, a tua pena pode ser abreviada. Da tua consciência, a pena vai ser proporcional. Quer dizer, o juiz mais implacável é a sua própria consciência. Por isso que no plano espiritual, vocês vão ver muito lá como em nosso lar, né? Quando os indivíduos estão planejando a reencarnação, põe lá um monte de limitações, né? Eu tenho que nascer desprovido de beleza física, um organismo errado, tudo de ruim, né? Aí os orientadores espirituais falam assim, maneirar um pouquinho, né? Você não vai aguentar tudo isso. Realmente, quando nasce aqui, aí as pessoas falam o quê? Poxa, como Deus é injusto, né? Olha só, o outro tem beleza física e eu nessa. Às vezes é o próprio indivíduo que, não, aquela sim. Tá tudo bem, seja feita a sua. Por isso fala assim, não peça muito a Jesus, que vai que ele te concede. Aí você está lascado. Né? A gente não sabe pedir ou não. Mas, como tudo é escolha, e das escolhas vem as consequências, das consequências o aprendizado. Ou seja, a gente evolui de qualquer jeito. Perante Jesus, Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Não sei porque eu falo isso, porque ninguém vai gravar esse negócio, né? Não sei, é porque é bonito falar, né? Paulo, Colossenses, capítulo 3, 23. Às vezes eu tenho que gravar. Não é impossível gravar isso aí. Impossível. Quantos capítulos tem esse livro com nós? 180 capítulos. O que a gente viu, Caminho, Verdade e Vida, mas 180, 360. Vocês vão ver lá, esse aqui está no capítulo 3, versículo tal. Então não sei porque eu falo isso. Eu tenho que corrigir, não é nesse livro ali. Não, lógico que é uma referência, se você quiser procurar lá nos textos evangélicos, você vai achar com facilidade. Mas gravar. Vamos lá. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Esse é fácil também, né? Tudo que você fizer, faz de coração. Tá. A gente faz tudo que a gente quer de coração?
Qual o mérito? Tem mérito? Tem. Tem. Mas não é de coração. Mas mesmo assim, é uma ajuda à coletividade, à sociedade. Mas individualmente, qual que é a satisfação? Não tem. Tudo que você faz por obrigação não tem satisfação nenhuma, tanto faz, tanto fez. O máximo que pode ter é quando alguém vem te agradecer, você se acha alguma coisa, né? Nossa, aí é a exacerbação do orgulho, do ego, e não a satisfação do dever cumprido. Agora, quando você faz uma coisa, você direciona, é impressionante. Uma coisa é você falar aqui na frente isso, outra coisa é você aplicar na tua vida. E na hora que você aplica, você vê a diferença. Por isso a gente tem que experienciar. A gente tem que sair um pouquinho do nosso orgulho, do nosso mundinho perfeito e adentrar o universo de outras pessoas. Para você realmente ser o modificador, aquele que quer realmente fazer a diferença. E é interessante como que a gente muda, como que a gente se sente feliz e realizado. É uma coisa impressionante. Às vezes por um gesto, nem é um ato grandioso, mas um gesto de você doar a sua atenção, a sua palavra, o seu carinho a outra pessoa. Isso, olha, não tem como dimensionar. Só quem faz mesmo. Então, está aí com você. Quando vê alguém assim, esse indivíduo, pai, pensa, poxa, esse indivíduo é um irmão meu. O que eu posso fazer por ele agora? Nem que seja um bom dia. Aquela pessoa ignorada por todo mundo, será? Tem só a possibilidade de dar um bom dia, um sorriso, um olhar nos olhos. Só isso já muda a gente. Quando Jesus fala que buscai o reino de Deus, e a gente subentendeu que o reino de Deus está dentro de nós, é a nossa construção, essa construção é feita desses atos. Então a gente pode ler o Evangelho de cabo a rabo, pode decorar todos os livros da codificação, decorar, saber de cor, tal, tal. Se você não puser em prática, aquilo que você busca, você não vai encontrar. Tem que pôr em prática. E às vezes aquela pessoa mais simples, ignorante, desconhecedora de tudo, mal sabe falar português, mas ela age conforme o Evangelho. E a pessoa é super de bem com a vida, super feliz e realizada, na sua simplicidade. Veja que o aplicar, o pôr em prática, é o diferencial. Nós estamos ainda, gente, todos nós, na fase do aprendizado e não na fase do trabalho. Então, talvez o que chega até nós são apenas fragmentos de algumas ações isoladas que nós realizamos. Por isso é que essa compensação, essa satisfação não seja tão imensa. Tá, tem a satisfação da superação, do aprendizado? Tem. Mas da troca com o semelhante é diferente. É diferente. Eu volto a frisar, um dos maiores tesouros que Deus nos concedeu chama-se os nossos irmãos, nosso semelhante. Que está toda a fortuna nossa está do nosso lado e a gente não vê. Mano, fala que a ponte para Deus é uma coisa. Foi a única que Jesus carregou do nosso.
Então existe por trás de quando eu falo de fraternidade, por trás de caridade, um mistério muito maior que a gente não conseguiu ainda decifrar, que a gente não viveu. A gente está ainda na teoria. A lição sabemos de cor, mas nós não aprendemos. É por aí. Por aí. Eu lembro de uma coisa, É verdade. é verdade. Só nos resta aprender. É isso. É uma boa verdade. Então, quando fizerdes qualquer ação, fazei de todo o coração. Porque não adianta fazer maquinalmente, materialmente. Se você não tem essa disposição, você não tem essa movimentação das suas energias para essa ação, fazer de todo o coração como ao Senhor, como a Deus, e não aos homens. Vamos lá. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude. Quer dizer, nós não sabemos ainda toda essa amplitude. Para a glorificação daquele que nos segue de pé desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. A compreensão do serviço do Cristo. Qual é o serviço do Cristo? A condução dessa humanidade entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia. Ele sempre esteve conosco desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho para a divina luz. Como que se esclarece o caminho? Palavras tão faladas por mim, né? Eu tenho falado de evangelho ultimamente. Sabe como que eu aprendi a ler o Evangelho? Se eu pegar é como eu consegui ler com essa coisa. Eu aprendi aleatoriamente. Nossa, Jesus. Aqui, esse aqui é pequenininho, um parágrafo só. Vou ler para vocês, texto do Evangelho. O ódio, olha só que eu escolhi um tema bem legal, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. Aí por aqui vai, mas um texto grande, eu não gosto de ler texto grande não, porque se chegar lá no final você já esqueceu o começo, mas só o comecinho aqui já é o suficiente, ó. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. O que nós estamos falando aqui? Acha que essa frase que eu acabei de ler encaixa-se com o tema da noite de hoje, esse tema? Sim. Encaixou? Encaixa. Legal. Legal, bom saber. Vou pegar de novo o Evangelho, aleatoriamente. Ó, página qualquer. Caiu aqui. Os obreiros do Senhor. Vou ler só um trechinho. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade.
Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Tem a ver? Abrir aleatoriamente. Vamos fazer um outro? Vamos fazer um outro? Vou pegar no começo. Ó, vocês estão vendo que eu não estou? Final do mercado. O mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? É uma pergunta. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes a ele ver, esperai, pois, lágrimas. Esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Aqui que eu não estou enxergando direito, a pontuação está meio ruim. Vou ler de novo. Ele não apregoou que haverá pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de lágrimas, vale de dores? Interrogação, é uma pergunta. Vós que viestes a ele ver, esperais por lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas, olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso Mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias? É uma fala de Jesus aqui, né? Ou seja, nós estamos esperando o que de recompensa? Está falando dos sofrimentos, né? Nesse trechinho. Encaixa-se. Pode não ter que encaixar tão bem quanto os dois primeiros, mas tudo no Evangelho se encaixa. Mas esse aí, eu estava lendo aqui, eu acho que ele encaixou mais no outro. Porque aqui fala assim, o êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades suprimas. Acho que esse último encaixou mais nisso. E tudo encaixa no Deus. Exatamente. Está tudo conectado. Então, porque Jesus fez o quê? Resumiu tudo em uma frase só. Amar a Deus sobre todas as coisas e a próxima como a si mesmo. Está ali tudo resumido. Então o Evangelho pode ser resumido nisso aí. Você vai expandir. Expande. Mas então o segredo de tudo está na convivência harmônica entre nós. Está tudo no próprio ser. As leis de Deus estão intrínsecas em nós. Está tudo certo. E o que garante o nosso êxito é a nossa disposição em acertar. Vamos errar? Vamos errar. Lógico que vamos errar. Difícil quem não erra, muito difícil. Poxa, a primeira grande dificuldade nossa particular, saber lidar com nossos hormônios, já é uma dificuldade extrema. Saber você ser bem equilibrado na questão afetiva é super difícil, mas necessário. Você tem que saber se controlar, saber o que você quer, o que você é, o que você quer, como agir, como respeitar, como conviver com as diferenças. Se fosse tudo fácil, imagina, pensa bem, se a nossa vida fosse assexual,
Tira toda essa parte sexual. Tira tudo. Pensa bem, facilitar bastante, não facilitava? Facilitava bastante. Facilitava. Facilitava muito. Mas não é assim, né? À toa, então, logicamente, conviver com as dificuldades. A gente fala de força sexual, certo? Força, é uma força, é algo inerente ao próprio espírito. Essa força criadora, força criativa, faz parte do espírito. Ela tem que ser aprimorada, ela tem que ser desenvolvida. Ela não existe simplesmente como algo aleatório. Tanto é que ela está presente em todos os seres da criação. Ela desenvolve-se com os seres na escala da evolução. Então é nato do ser humano. Então você não vai ficar desprovido dessa força. Ela vai se sublimando. Com o passar das encarnações, da evolução, ela vai se modificando. Para a gente traçar um paralelo, pega agora o ser humano, mais ou menos equilibrado, que ainda não está devidamente equilibrado, mais ou menos equilibrado, e pega um animal qualquer, um mamífero qualquer, e traça um paralelo. A evolução é brutal. É o mesmo princípio, é a mesma força criadora, que está, logicamente, se aprimorando à medida que nossa evolução vai se dando. E isso é importantíssimo, porque é um imã que atrai-nos às outras pessoas. Senão nós seríamos muito indiferentes, muito indiferentes. Ajuda, mas atrapalha bem também. Atrapalha bem, está tudo bem. Se fosse fácil, né? Eu já dei alguma coisa ou não, né? Não, né? Muito bem. Então, perante Jesus, e tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Parece que eu já vi isso. Já, né? E se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial das suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre dentro de si vastos horizontes para relações de valor infinito. Seria mais ou menos como se fizéssemos uma viagem ao interior de nós mesmos para descobrir as imensas possibilidades que temos de avançar. Mais ou menos isso? Vastos horizontes para relações de valor infinito, ou seja, nós temos vastas condições de desenvolvimento das nossas potências. Cada homem culto. Culto é quem tem conhecimento, né? Indagar-se para si próprio quanto à finalidade das atividades aqui na Terra. Então, as finalidades são imensas. Então, é um campo vastíssimo de experiências que nós podemos desenvolver. Pergunta: para quem trabalhou no século? O que nós fizemos? Faz de conta que está morrendo todo mundo agora. Morreu. Estamos na hora do nosso juízo final. E é feita essa pergunta para nós aqui. O que você fez de bom na Terra? O que você fez? O que você contribuiu? Logicamente, não retratar coisas da nossa particularidade. Mas, se tivéssemos que falar assim, o que eu fiz de bom, de notável, para a sociedade, para a família, o desenvolvimento das pessoas, ou
meu desenvolvimento próprio, o que foi mais marcante? O que seria? Difícil, né? Mas eu poderia, acho que o Chico Xavier falava que os espíritos diziam assim, que quando eles se encontram no lado de lá, né, se encarnou, foi embora, a consciência acusa o tempo perdido. É a primeira coisa. O tempo perdido. Conclusão, não fiz nada para estar. E outra coisa, complementando. Quando chegar do lado de lá, ninguém vai perguntar, nem sua consciência, quem você era, mas sim o que você fez. E aí é que se depara com o tempo perdido. Se depara com o tempo perdido. Mas se a gente for retroceder, nós tivemos bastante experiências. O próprio trato com o outro indivíduo, seja familiar, seja do âmbito social, já é um avanço. O problema é quando você faz as coisas erradas. Aí que o negócio fica. Até o fato de você não fazer nenhum mal, mas também não fazer nenhum bem, você viveu da sua, né? Como se diz, né? Eu vivi por mim, ainda passa, mas quando você faz mal para alguém, você atrapalha a vida do outro, você gera dor, você gera infelicidade, isso deve ser muito doloroso, consciencialmente falando, muito doloroso. Cria muito mais débito. É tipo assim, é entrar para jogar um jogo de Copa do Mundo e perder de 7-1. É doloroso. E ver que você fez foi irrelevante perto de tudo que você fez de bom, foi irrelevante perto de todo o mal que foi gerado. A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos. Aí está aquela questão de deparar com sua consciência. Então, a maioria dos desajustados do plano espiritual são desajustados consciencialmente. Os umbrais estão cheios. Por quê? Porque é o local onde eles se refugiam, se escondem da sua própria consciência, dos seus próprios atos. E ali estão as pessoas idênticas. Né? É a questão da afinidade vibratória. Ali se juntam espíritos nas mesmas condições. E, logicamente, um vai ser a lima das imperfeições do outro. Mas não está nada desalinhado nesse universo. Para você sair de uma condição dessa, basta você querer mudar. Né? Então não é uma punição eterna, é apenas um local de escolhas particulares. Eu escolhi ir para um lugar de sofrimento? Teoricamente, sim. Por quê? Se você fez mau uso do seu tempo, das suas posses, das suas condições enquanto encarnado, é justo que, do outro lado, você colhe as consequências do que você plantou. E é
uma atração também, né? É caminhar nesse tipo de local, nós não precisamos. Como é? Tudo isso vai estar gravado na sua consciência. O que é consciência? É o próprio espírito. O próprio ser é a consciência. Então você se torna aquilo. A consciência é você. Quando nós estamos encarnados, nós temos um avatar aqui que é um escudo da nossa consciência. Ela fica mais ou menos adormecida. Quer dizer, temos consciência dos atos nossos dessa existência. Os pretéritos estão ocultos. Por isso que eu falo, é o escudo, o corpo nos protege dos nossos erros anteriores, mas os atuais, pois é, estão presentes aqui. Ah, mas tem gente que não tem consciência, não está nem aí para errar. Tem, mas isso não quer dizer que não fique gravado, vai ficar muito bem gravadinho. Vai ter a hora certinha dessas corrigidas. Então, estar nas regiões purgatoriais, umbralinas, abismais, seja lá, região inferior que for, nada mais é do que a misericórdia do alto agindo em nosso benefício. Sério? Muitos vão pensar assim, poxa, é punição, né? É um local de purgação, de punição, de dor, de sofrimento. Não. É um local de refazimento. É um hospital. Hospital meio fajuto, não é um hospital. O Valdemir, a gente está num trecho do livro do Daniel, da libertação que o Daniel está fazendo na sexta-feira. E até a semana passada eu não vi, mas eu acompanhei ele de casa. Então ele disse que a Matilde, que é a mãe do Gregório. Sim. E ela veio, ela está em locais mais altos, mas ela chegou ali porque ela vai aproveitar que ele está meio que balançado, entendeu? Para ela agir. E eu lembrei, até eu não lembrei com o Marcos, eu lembrei, que até se eu tivesse aqui na sexta-feira, eu tinha feito um comentário, que os livros do Manuel Flamengo de Miranda, com o João Franco, ele fala desses lugares trevosos e que ele já viu espíritos que estão ali com um semblante entristecido. O que é isso? Eles parecem que não querem mais saber, mas não tem como. Então fica aquela, o que eu estou fazendo aqui? Mas eles estão tão assim, penitentes no mal, que fica só o semblante entristecido. Então eu lembrei disso do livro de Libertação, que a mãe, a Matilde é mãe do Gregório, e vai aproveitar esse balanço dele, que está balançado, para começar a agir em cima. Não é? Então é tudo isso da consciência que acho que vai pesando, vai cansando, cansa. E o amor de pai que eles têm pegado, né? Porque o Daniel, no começo desse livro, ele fala muito do sentimento, e é isso que essa mãe vai fazer. O amor ainda não é o sentimento que ela O pior de todos sempre tem uma amor. Pois é. Nesses dois livros, aconteceu o livro do Centro Espírita, aquele outro, sempre assim, se perde a família, a esposa, os filhos. Você vê que a maioria dos sofrimentos pululam por aí na sociedade, né, ou nos nossos lares, foram criados pela gente mesmo. Pela nossa invigilância, pela nossa falta de pensar, às vezes. A gente é movido muito pelo instinto, né? Instinto, você vai e reage. Você reage, você não pensa. Aí, depois de feito. Tem consequências, muitos não voltam atrás ainda, aí permanecem naquela posição, é orgulho, né? Faz com que não se retifique, aí acentua mais o sofrimento. Então,
Tudo que representa esforço da criatura foi a realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. Tudo o que representa esforço da criatura foi a realização de si mesmo. Quer dizer, não tem alguém que trabalhe pela gente. Quem tem que fazer o trabalho somos nós. Logicamente, outras pessoas nos servem de exemplos, nos orientam, né, nos mostram o caminho, assim como Jesus mostrou para nós o Evangelho, ensinou-nos. Mas quem tem que agir somos nós. Você não age, teoria não modifica, não. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos. Olha só, tudo que nós fazemos na nossa vida, estamos fazendo para a gente mesmo. Estamos construindo o nosso futuro. Influenciamos a vida do outro? Sim. Os outros influenciam a nossa vida? Sim. Mas quando o outro influencia a nossa vida, cabe a cada um de nós relevar, perdoar, aceitar, compreender, tolerar, né? Esse é o nosso livre-arbítrio, é a nossa reação, conforme espíritos esclarecidos. Como que o Evangelho nos orienta a reagir? Dessa forma. E a gente reage? Não. Muitas vezes não. Aí a gente fala assim, mas eu sofro porque o outro fez isso para mim. Não. Eu sofro porque o que fizeram para mim, eu guardei. Eu não perdoei, eu não compreendi, eu não tolerei. Então a culpa é minha. Eu não soube conviver. Não soube aceitar. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam o tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece, a fim de ajuizar a vantagem e a desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir são apenas subdivisões que nos foram concedidas. Como que nós vamos reagir nesse interim? É o que vai determinar as nossas escolhas, o nosso passo, a nossa aquisição, a nossa modificação, para melhor ou o nosso endividamento com Deus. O trabalho digno é a oportunidade santa, dentro dos círculos do serviço. A atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. A atitude assumida vai lhe honrar ou vai lhe desonrar a personalidade eterna. Ou seja, a personalidade eterna é o nosso ser o Espírito imortal, o ser da consciência, perante Jesus Cristo, perante as leis, né, imortais. Como que agimos perante essas leis? De acordo ou de forma contrária? Aí vem os benefícios ou os malefícios da nossa escolha. Resumindo, tudo concorre para o nosso aprimoramento, para o nosso avanço, para a nossa melhoria. Mesmos erros? Mesmos erros. Ou em como tem erro, como tem erro por aí fora, como tem falta de empatia, falta de amor, falta de caridade ainda. Já melhoramos muito, mas tem muito ainda a ser aprimorado. Nossa geração vai passar, outras gerações virão. Mas qual o legado que nós vamos deixar?
A gente tem que deixar algum legado para que quando a gente retornar, essas sementes que deixamos tenham germinado. E a gente possa colher algum fruto das nossas próprias ações. A pessoa cair num terreno infértil, de penúrias, como diz no primeiro lá, né? Como que a gente convive com a fartura e com a penúria? Imagina ter que voltar na penúria, aprender o beabá. A gente tem que ter passado essa prova já. Eu acho que a prova mais difícil que a gente vai ter que encarar agora é justamente conviver com a opulência, com a abastança. Essa vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu penso sempre assim, eu vou participar, por exemplo, no planejamento para reencarnar. Eu quero ficar deficiente. Gente, é muito mais difícil você vir sem nenhum problema, você vir com uma condição normal de saúde, beleza, palavra fim, e administrar isso. Porque o pessoal está numa cadeira de roda, está inconsciente, está com qualquer alteração mental. Já está alienada, está sem participar do dia a dia. Agora, você está em perfeita condição, é difícil administrar. Uma beleza, riqueza, posição social, Concordo. tudo que você tem, você se perde com isso. Agora, você tem tudo isso e administra, e você é útil, é mais difícil. Concordo plenamente com você. Realmente. A gente tem que saber conviver com isso. O nosso espírito, a nossa essência, ela não pode se ofuscar com as coisas da matéria ainda. A gente tem que saber que a matéria está para nos servir, não nós somos servos da matéria. Enquanto a gente demonstrar ser servo da matéria ainda, dos prazeres, das facilidades, dos vícios, é sinal que a gente não superou a nossa fase ainda primária. Nós já estamos despontando como seres já conscientes. Não estou falando de seres bons, não. Seres conscientes, que já sabem, isso é certo, isso é errado, isso eu posso, isso eu não posso. A gente já tem uma boa diretriz hoje, né? Se a gente sair daqui e cometer um ato que vai em desacordo com as leis, né, que não servem, a nossa consciência no mesmo instante vai nos massacrar. Quer dizer, já tivemos um saltinho. Então, quando retornarmos, se viermos em condições impeditivas, eu acho que para nós não seria uma perda de tempo. Agora, para quem tem realmente dificuldades em determinada área, está evoluindo para uma estabilidade, mas ainda não está completamente estável naquele aspecto, a limitação vem como um atenuante ali, algo que vai, um facilitador. A gente pensa o contrário, né? Coitadinho, nasceu deficiente, nasceu cego, nasceu sem os braços. A gente pensa que é uma punição. Não. Isso aí às vezes é um facilitador. Agora, vir perfeitinho, principalmente com beleza física e dinheiro, aí é uma prova. Mas para quem já está lá em cima, evoluído, não quer dizer nada. Vai administrar muito bem. Então, nós não estamos nessa condição superior. Por isso é prova, por isso nosso plano é de provas, de expiações, provas. Porque quando nós tirarmos 10 nessa prova, beleza, passamos do estágio. Mas a gente vem aqui e tira 4, ciclo de recuperação, né? Às vezes a gente abandona o colégio, tem de tudo. Então, vamos esforçar. Ser conscientes, conhecedores, já estamos no caminho. Agora, a luta é com a gente.
Nós somos os nossos professores, nós somos os nossos disciplinadores, nós somos aqueles quem criam, aqueles que desenvolvem o destino. E nada mais natural, nada mais normal e justo do que nós desenvolvermos o nosso destino, para que lá no futuro a gente possa, um dia, ajudar a governar o futuro dos outros. Mas como se não começarmos por nós mesmos? Só para terminar, qual foi o primeiro tema da noite mesmo? Êxitos e insucessos. Duas coisas que vão nos acompanhar. Que aprendamos e nos beneficiemos dos êxitos. Que aprendamos e corrijamos os insucessos. E o segundo, perante Jesus. Perante Jesus. Ou perante a lei que nos rege, ou perante a nossa própria consciência, que hajamos como indivíduos adultos, espiritualmente falando. É muito completo mesmo, né? Esses capítulos assim, muito completo mesmo. Você conhece a igreja? Parece que é continuação. O irmão era caprichou. Ele deve ter tido um trabalhinho para fazer isso aí. Beleza, gente? 2 temas então a mais que nós desenvolvemos hoje. Semana que vem, se Deus quiser, estamos aí de novo. Muita paz, muita saúde e muita boa vontade.